Esses dias atrás, a Valve anunciou seu novo console, e eu, assim como todo mundo, vou fazer um vídeo falando minhas expectativas e minhas opiniões sobre ele. Mas, antes de eu começar, eu preciso explicar um pouco sobre a história da Valve. Tudo começa com um gordinho chamado Gabe Newell. E sim, essa é a primeira foto que eu achei quando pesquisei o nome dele no Google. Mas voltando à história do titio Gabe, depois de ele ter largado Harvard, ele foi trampar em uma pequena empresa chamada Microsoft. Ele foi um dos produtores do Windows 1.1 e fez uma pequena fortuna desenvolvendo softwares. Daí ele decidiu criar a sua empresa, a Valve, que para quem não sabe, a Valve tem grande parte da responsabilidade pelas pessoas jogarem no PC hoje. Afinal, ela foi a primeira empresa a desenvolver jogos totalmente focados em computadores e de criar uma loja totalmente integrada aos computadores, que é a Steam, que todos vocês devem conhecer. Tá, mas agora sim voltando ao tema do vídeo, que é o Stream Deck, que pode ser um console extremamente promissor. Porém, tem algumas ressalvas que eu gosto de fazer aqui. E a primeira delas é que o Steam Deck roda Linux, mais especificamente o SteamOS, que é uma DISP Linux baseada em GNOME. Sim, o Linux tem algumas vantagens em relação ao Windows. Até mesmo quando se trata de games, alguns jogos têm desempenho melhor em Linux do que no Windows. Mas ele também tem algumas desvantagens. A maior delas é o número de usuários que o Linux tem. O Linux tem menos de 1% dos usuários. E é muito custoso para uma empresa desenvolver um jogo para um sistema que tem tão poucos usuários finais. Porém, eu vou deixar uma ressalva aqui. Dos 100 jogos mais jogados na Steam, 60 deles têm suporte para Linux. Quem disse isso foi a própria Valve. Ah, e antes disso, eu só vou deixar uma recomendação para vocês, que é de um vídeo do Linus Tech Tips, onde ele fez um vídeo explicando todas as vantagens e desvantagens do Linux em relação a game. Eu acho muito bom, e desse vídeo eu também tirei algumas das referências que eu estou usando para falar aqui, tá? E eu só vou falar um ponto específico no qual o Linux é muito melhor do que o Windows, e eu vejo que talvez seja um baita público para o console, que é basicamente o Wine, que é uma funcionalidade Linux, que é bem complexo de explicar, mas basicamente ele emula jogos sem emular jogos. Tem um vídeo do GeoLinux que explica como essa ferramenta funciona. Esse vídeo tem 55 minutos e ele provavelmente vai explicar muito melhor do que eu como o Wine funciona, mas eu acho muito fantástico, porque para quem gosta de emuladores, provavelmente o Steam Deck possa ser o melhor console que essa pessoa possa ter. E aproveitando que eu já falei de público, o Steam Deck vai ter dois grandes concorrentes. Aliás, um não tão grande assim. O primeiro é o Nintendo Switch, que todo mundo já conhece, e o outro que talvez ninguém conheça é o GPD Win, que ele tem a mesma ideia do Steam Deck, porém ele custa US$ 1.100. E aqui a gente entra em um ponto interessante de se falar. O Steam Deck ele tem um preço relativamente bom. Se você comparar ele com um PC do mesmo preço, você vai ver que ele entrega um desempenho bem parecido com uma portabilidade boa. Se você comparar ele com o GPD Win, então nem se fala. Mas se você comparar ele com o Xbox ou com o PlayStation, você vai ver que ele vai entregar um desempenho um pouquinho menor, pelo mesmo preço do Xbox ou do PlayStation. E o Steam Deck chega em três versões. A primeira delas está em $450. Porém, as outras versões podem chegar até $650. Porém, a versão de $400 só vem com 65 gigas de espaço de armazenamento, sendo que 5 deles são dedicados ao sistema operacional. Afinal, jogos como Warzone ou Baldur's Gate 3 têm quase 150 gigas. É basicamente, sei lá, 2 vezes a capacidade do console, ou 3 quase, para somente um jogo. E se você for jogar jogos mais pesados, você vai ter que ir para as versões mais caras do Steam Deck. Não tem como você usar a versão de $400. Mas se você for jogar jogos indies, emuladores, a versão de $400 é perfeita. E essas foram a minha opinião sobre o Steam Deck. Que eu fiquei me segurando o vídeo inteiro para não falar Stream Deck. Afinal, ele é basicamente muito confundível os nomes. Mas assim, eu não vejo muita gente no Brasil falando sobre essas questões do console. Então eu decidi fazer um vídeo explicando elas para vocês. E sim, o console é extremamente promissor, mas tudo vai depender das vendas dele. Se ele vender muito, as empresas vão se sentir interessadas em desenvolver mais jogos para Linux. Se ele não vender, vai ser mais um console desse que cairá em esquecimento.